Amados irmãos e amadas irmãs, prosseguindo o estudo do capítulo 2 do livro de Apocalipse, vamos examinar hoje a era de Tiátira ou Tiatira, como quiserem pronunciar. E na próxima abordagem, estudaremos as igrejas eras de Sardes e Filadélfia, para que finalmente cheguemos à análise da era de Laodiceia, aquela que vivemos atualmente. Antes de entrarmos propriamente no estudo referente à carta enviada à igreja de Tiátira, considero oportuno e produtivo que façamos uma breve recapitulação, principalmente para quem não acompanhou as preleções anteriores. De início, lembrando a estrutura das 7 cartas enviadas às igrejas sediadas na Ásia Menor. Nós explicamos que existem certas características que estão presentes em todas elas. Primeiro, o enunciado da igreja à qual a carta é destinada, portanto, a destinatária da carta. Depois, a apresentação do Senhor Jesus. Para cada igreja, ele se apresenta de um modo particular, que tem tudo a ver não só com a mensagem que ele traz para aquela igreja, mas para a própria era que aquela igreja irá tipificar. Por exemplo, na carta a Éfeso, nós nos lembramos de que o Senhor Jesus se diz aquele que tem as 7 estrelas, ou seja, ele se introduz como governante, sumo sacerdote, supervisor geral, aquele que tem a autoridade que o Pai lhe concedeu. Logo em seguida, na estrutura das cartas, o Senhor Jesus faz alguma observação, dando o exemplo de Éfeso. Conheço suas obras. Ou seja, nada que vem acontecendo, que vem sendo feito no seio daquela igreja é desconhecido do Senhor Jesus. Ele conhece. Nada lhe pode ser ocultado. No caso de Éfeso, ele faz elogio. Vocês se lembram de que nem toda a igreja foi elogiada. Nós vamos ver que há exceções. Qual foi o elogio feito a Éfeso? O ódio, a repulsa aos nicolaítas, que estavam começando a mostrar as garras. Lembram-se de que nós conversamos sobre Diótrefes, que é o exemplo típico do nicolaísmo, lá na Igreja Apostólica Primitiva, também chamada Era de Éfeso, que vai até aproximadamente o ano da morte do apóstolo João, ano 100, depois do Mashiach. Dentro da estrutura, o Senhor Jesus faz repreensões. Evidentemente que nós precisamos entender que o intuito dessas repreensões é a realização de uma crítica construtiva, edificadora. No caso de Éfeso, o Senhor Jesus informou, apontou a essa igreja o distanciamento que estava havendo em relação ao primeiro amor. E apresenta solução para resolver: o arrependimento e a prática das primeiras obras. Eventualmente, o Senhor Jesus apresenta advertência, ocasionalmente até com tom de ameaça. Se não te arrependeres, Éfeso, virei a ti e tirarei teu castiçal. Castiçal representa a luz de Deus. Então, imaginem, se uma igreja perde a luz de Deus,
transforma-se em quê? Em qualquer coisa, menos uma igreja. Nessa estrutura está presente também a abrangência da carta. Essa abrangência tem sido, como nós vamos comprovar, uniforme, ou seja, a abrangência é o mundo inteiro. Todas as pessoas que tenham ouvido para ouvir o que o Espírito diz. E o Senhor Jesus faz promessas maravilhosas, benditas. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ele prometeu que ao que vencer, será dado de comer da árvore da vida que está no centro do paraíso de Deus. Isso nós vamos ver lá em Apocalipse 22, essa passagem. Na sequência, vistas essas características da estrutura das cartas, vamos fazer uma brevíssima recapitulação das cartas anteriores, principalmente a carta a Pérgamo, que foi a mais recente estudada. Sobre Éfeso, o importante é nós entendermos e carregarmos esse conceito em nossos corações e mentes, que ela representou as raízes da Igreja de Deus. E a força do seu início foi o exemplo, que deveria ter sido seguido por todas as outras. E não foi assim. Essa igreja tinha e praticava a sã doutrina verdadeira. Qual é mesmo a sã doutrina verdadeira? Aquela que foi ensinada pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos e os discípulos diretos dos apóstolos, ancorada nos profetas. E essa sã doutrina era praticada nos primórdios da igreja de Éfeso, sem enganos, sem desvios, de maneira pura. E ela foi elogiada exatamente por isso, pelas obras, pelo trabalho, pela paciência e pela capacidade de detectar e repudiar os mentirosos, os aproveitadores e, principalmente, os nicolaítas, o pior tipo de aproveitador na época. Nós sabemos que há piores, fomos estudados. Mas ela foi repreendida, como acabei de ler aqui, porque a própria igreja primitiva já estava fazendo um movimento de afastamento do primeiro amor. Isso já estava acontecendo. Por isso, ela foi advertida sobre a possibilidade de perder a luz de Deus, o seu castiçal. Mas essa igreja trabalhou com todo o afinco, com toda a dedicação. Mas já no seu final do seu período, por volta aí dos anos 90, 95, próximo do ano 100, depois do Mashiach, já havia um distanciamento bem nítido da pureza original, da mensagem ministrada pelo Senhor Jesus HaMashiach. Logo em seguida, nós estudamos a igreja de Esmirna, lembrando que esse nome Esmirna está correlacionado, pelo menos até onde nós conseguimos pesquisar, a mirra e morte. E o Senhor Jesus já advertiu aos integrantes dessa igreja que haveria uma intensa perseguição por 10 anos. Essa perseguição nós podemos entender de duas maneiras. Qualquer uma delas atende à advertência, à profecia feita pelo Senhor Jesus. Ou a perseguição por todos os 10 sanguinários imperadores ímpios do Império Romano, começando lá com Domiciano,
e terminando com Diocleciano. E no governo de Diocleciano, em 313 aproximadamente, encerra-se, pelo menos na convenção, o período referente à igreja de Esmirna. O Senhor Jesus reconheceu, na carta dirigida a Esmirna, a riqueza espiritual dessa igreja, porque os integrantes estavam conseguindo resistir principalmente às blasfêmias, na maioria das vezes produzidas pelos judeus. E é por isso que o Senhor Jesus utiliza a frase sinagoga de Satanás. Uma outra característica dessa fase foi o testemunho da fé e a tremenda coragem da igreja, que representou a luta de fé dos seguidores do Mashiach contra o Império Romano. E isso se constituiu num grande exemplo de fidelidade ao Senhor Jesus, exemplo a ser imitado. E aconteceu também algo que nós devemos sempre ter em mente, que o sangue de nossos irmãos e nossas irmãs foi violentamente e abundantemente derramado. Mas acabou gerando um incremento no número de adeptos, de crentes fiéis, ímpios que se converteram. E ali já fica bem estampado para nós que esse conflito permanente entre o bem e o mal caracteriza o exemplo dos legítimos crentes. E precisamos lembrar que esse tormento intenso pelo qual passou a igreja de Esmirna leva a uma exaltação verdadeira. Não neste mundo, porque as pessoas foram torturadas, trucidadas, humilhadas, mas na vida eterna. E o Senhor Jesus faz uma promessa, no mínimo, encantadora para essa igreja. Que o vencedor não receberá o dano da segunda morte. Está garantida a primeira ressurreição, a vida eterna. E essa igreja não recebeu nenhuma crítica. Muito bem, agora nós vamos conversar um pouquinho mais, porque Pérgamo é uma igreja estratégica para nós entendermos. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui. Não subestimemos esses 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse. Se eles forem bem entendidos, teremos uma tremenda facilidade para compreender todos os demais. As bases estão sendo assentadas aqui. Essa, parece-me, ser a grande intenção de nosso Senhor e Salvador Jesus HaMashiach. Também fazer esta revelação, embora não tão clara para quem está fora da igreja. Mas para nós está claríssimo, cristalino. Então, a igreja de Pérgamo, cuja carta abrange, então, ou cuja era, melhor dizendo, abrange um período de aproximadamente 313 até aproximadamente 527. Essas datas não são precisas, são apenas para nós visualizarmos um contexto histórico mais ou menos bem delimitado. Não nos atenhamos a números aqui. Até porque, como já conversamos, o nicolaísmo, que tomou o corpo a partir da igreja de Esmirna, já estava lá na igreja de Éfeso. Então, nós não podemos falar que o nicolaísmo é uma característica dessa ou daquela igreja. Começou lá.
Então, essas eras se interpenetram, como a gente está vendo aqui. O que significa a palavra Pérgamo? Há múltiplos significados. Quase todas essas palavras aqui, esses nomes, têm várias acepções. Mas a que mais caracteriza a era de Pérgamo é o conceito de liga, amálgama, casamento. Embora possa significar também outras coisas, como elevação, altura, etc. Mas o que nos interessa aqui é o que aconteceu em Pérgamo. Mas que amálgama foi esse? Que mistura espúria foi essa? Que casamento hediondo aconteceu ali e se firmou a igreja com a idolatria. Ou seja, se nós pegarmos livros de história, a história da humanidade, vamos encontrar o seguinte, que o cristianismo, entre aspas, citado nesses livros, nessa época, que é apresentado como triunfador, por volta do século IV, na verdade, ele não converteu o Império Romano. Ele adotou o paganismo como doutrina, mesclou-se ao paganismo, de modo que esse cristianismo nada tem a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus Hamashia. Essa amálgama perversa aí. Uma outra questão foi o espírito desviado de Pérgamo, lá no famigerado Concílio de Nicéia, um concílio verdadeiramente satânico, porque ali numerosas apostasias tomaram corpo e se enraizaram na doutrina da igreja que já estava deformada. Para a gente visualizar isso com mais clareza, antigamente, a odontologia realizava obturações ou restaurações dentárias usando diferentes tipos de amálgama. Se vocês olharem para uma dessas pessoas com amálgamas dentários, vocês vão dizer assim, mas isso é muito feio. Tanto é que só se fazia nos dentes posteriores, que não aparecem, via de regra, quando a pessoa sorri. É uma coisa estranha aquilo ali. E perigosa, porque a maioria dessas amálgamas contém mercúrio, que é um dos mais ferozes e destrutivos metais pesados conhecidos. Então, algumas apostasias que tomaram corpo lá. A elevação do Senhor Jesus à categoria de Deus, Filho. Adoração ao sol, cujo nome bonito, aparentemente imponente, mitraísmo. Comemoração do nascimento do Senhor Jesus em dezembro, incorporando as Saturnálias e a rememoração de Tamuz. A doutrina, se é que a gente pode chamar assim, de encarnação do Verbo, a mariolatria, ou seja, a adoração da mãe do Senhor Jesus, que não se chamava Maria, como vocês sabem, o nome dela era Miriam. Maria é uma corruptela desse nome, feito com intenções escusas. Adoração a imagens, e isso continua até hoje, pelo menos na denominação religiosa que tem o maior número de adeptos. Introduziu-se a guarda de um outro dia como dia santo, e não o dia santificado de Deus, que é o sétimo. Inventou-se o tal de domingo. E o nicolaísmo cresceu de maneira avassaladora. Por quê? Pessoas portadoras de autoridade secular, ou a gente poderia chamar de temporal,
passaram a ter autoridade eclesiástica, a começar do próprio imperador, que, de certa forma, Constantino I, que mandava e desmandava na chamada Igreja Cristã, ou no cristianismo. Eu sugeri, quando estudamos esse tema, que irmãos e irmãs dessem uma lidinha depois daquele momento, no credo niceno, para compará-lo ao legítimo credo apostólico. Fizeram isso? Sugiro que o façam. Quem não conhece o credo niceno ficará escandalizado ou escandalizada, em estado de choque com o que está escrito ali. O credo apostólico, verdadeiro, que os apóstolos praticavam, afirma, desde o início, que há um único Deus, Criador dos céus, da terra e de todo o conteúdo. E apresenta, isso eu estou falando do credo apostólico, o Senhor Jesus como sendo um homem gerado e enviado pelo Pai Celestial, como seu procurador plenipotenciário. Porque ele recebeu, inclusive, o Espírito de Deus sem medida. Mas ele não era um Deus filho. Ele era e é filho de Deus, filho unigênito. Bom, o Senhor Jesus, lá na carta para Pérgamo, alerta para a guerra pela verdade que ocorre durante todo o decurso dessa profecia gigantesca contida no livro de Apocalipse. E, com frequência, essa guerra é travada não com faca, não com lanças ou com armas pesadas, mas com palavra. Olha o perigo e o poder da palavra. Então, o Senhor Jesus, mesmo sabendo de tudo que estava acontecendo ali, aquela idolatria absurda, ele faz elogio à igreja de Pérgamo, que havia pessoas lá, seguidoras corretas, fiéis da sã doutrina. Como sempre ocorre ao longo da história. Nós chamamos a isso de remanescente. Sempre houve, e nós agora somos o remanescente dos tempos finais. Então, nós vemos ali que o trono de Satanás, e nós podemos fazer aqui uma ilustração, por exemplo, aquele imponentíssimo templo com um altar suntuoso que foi dedicado àquele com 200.000 aspas, chamado chefe dos deuses do Olimpo, Zeus. E também o primeiro templo, até onde pude pesquisar, não vou afirmar aqui categoricamente que realmente foi o primeiro, mas até onde minha pesquisa conseguiu chegar, o primeiro templo onde se adorava um ser humano foi erigido em Pérgamo. Ou seja, um templo em honra de César, o imperador de Roma. E também, Pérgamo era um centro muito procurado, muito vigoroso, de adoração a um outro deus com 200.000 aspas, chamado Esculápio, deus da cura, assim chamado. Bom, então, a gente vê ali que o trono de Satanás começou a tomar corpo cada vez maior, opondo-se ao trono celestial. E essa é a grande batalha que se descortina para nós ao longo do livro de Apocalipse. O que o Senhor Jesus repreendeu lá em Pérgamo? Ele cita os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão, se vocês se lembram, foi uma pessoa
que a Bíblia apresenta como um profeta, mas não dá muitos detalhes a respeito da origem dessa caracterização profética dele. Mas era um adivinho, e o rei Balaque conseguiu, num determinado momento, convencer Balaão, de alguma forma, para produzir tropeços nos filhos de Israel, para que Balaque conseguisse conquistar Israel. Na verdade, Balaão, quando foi contactado pela primeira vez, ele não topou. Mas o dinheiro veio e ele utilizou sofismas. Sugiro depois que leiam a história de Balaão. E aqui é interessante fazermos uma comparação. A palavra nicolaíta significa aproximadamente dominador do povo. Balaão significa destruidor do povo. Qual é a diferença? Vocês veem alguma diferença? Aquele que domina com intenções escusas e o que destrói, o dominador está destruindo também. E, de novo, o Senhor Jesus apresenta a solução. Mas ele coloca uma ameaça, uma advertência ameaçadora. Ele pede, na verdade, prefiro dizer que ele ordena. Aqui o Senhor Jesus não está mais aquele Jesus pregador, mansinho. Aqui é o Jesus rei falando. Ele já está lá glorificado, preparando-se para chegar e assumir o comando da terra. Então, quando ele fala arrepende-te, ele está mandando. Ele está dizendo arrepende-te. Não, não, não. Essa foi antes. Ou então, disse ele, virei a ti e batalharei com a espada da minha boca. Olha só, não é pouca coisa. Mas ele faz uma promessa para os remanescentes de Pérgamo. Aqueles que ouvirem o que o Espírito diz à igreja, o que o Senhor Jesus prometeu aos pergamotas? Que daria a eles de comer o maná escondido. Você se lembra do maná, que salvou a vida do povo de Deus no deserto, vindo diretamente do Pai Celestial. E o Senhor Jesus fala, maná escondido. E essas pessoas, além de receber um maná escondido, teriam também um presente muito especial, uma pedra branca, com um novo nome que aquela pessoa irá receber, que ninguém conheceria a não ser o recebedor da pedra. Então, observe, o que acontecia lá em Pérgamo eram festas, eventos explícitos de promiscuidade e idolatria. Ou seja, comia-se desbragadamente, inclusive das oferendas aos deuses com 200.000 aspas. O Senhor Jesus fala assim, peraí, não, vocês vão comer o maná escondido. Não é aquele lá, aquela farra desenfreada, não. Vocês vão comer o maná de Deus. Ele é só para vocês. Ele não é para aquela turba lá. Então, isso tem um efeito pedagógico impressionante. Ou seja, aqueles que não se dedicassem a essas concessões e participações imorais, absolutamente descontroladas, receberiam essa pedrinha branca. Não é preta, nem vermelha, é branca, mostrando a pureza dessa pedra. Uma pedra abençoada por Deus e pelo Senhor Jesus. E essa pedra estaria caracterizando esse remanescente de Pérgamo como integrante da nova criação, realizada pelo Senhor Jesus Hamashia. Lembrem-se de que o plano traçado na onisciência de Deus
desde sempre, é um plano perfeito de redenção e nova criação. Isso sempre esteve na onisciência de Deus. E a nova criação foi delegada ao Senhor Jesus. Então, ele é o criador da nova criação, por delegação do Pai. Então, nós somos criaturas do Senhor Jesus, novas criaturas somos. Bom, então, na igreja de Esmirna, veio a perseguição. Até então, a estratégia mais imponente, mais visível de Satanás era perseguir, torturar, difamar, humilhar, matar os discípulos do Senhor Jesus. Com qual intenção? Acabar com a igreja. Você se lembra de uma conversa que tivemos sobre a fundação da igreja, lá em Cesareia de Filipe, em que circunstâncias o Senhor Jesus fundou a igreja diante da porta do Hades, a caverna onde o mito dizia que servia de habitáculo para um Deus com 500.000 aspas, chamado Pan. Foi ali, olhando para aquela porta, que o Senhor Jesus apontou para si e falou para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta rocha que sou eu, edificarei minha igreja. E aquela porta ali, ó, a porta do Hades, ele quis mostrar o exemplo, mas toda a porta da morte, da destruição, não prevalecerá. O diabo estava ali ouvindo. Ele é esperto, ele estava escondido ali atrás de uma pedra, de uma árvore. Ele falou: ah, é? Eu vou acabar com essa conversa. E traçou o plano dele. Então, o plano até então, só que o diabo é muito inteligente. Pena que só usa essa capacidade intelectual para maledicências, para dizer o mínimo. Então, o diabo percebeu o seguinte, que era preciso continuar, tanto é que nós vamos atravessar a grande tribulação mais à frente. Ele não abriu mão da tortura e da morte, não. Mas ele falou assim, olha, a melhor maneira de acabar com essa igreja não é essa, é infiltrar. Então ele concebeu um plano diabólico de infiltração na doutrina apostólica genuína para corrompê-la. E, de fato, conseguiu. Não corrompeu o remanescente, mas a maioria foi atingida. E ali foi o momento crucial para ele. Momentaneamente, Satanás, eu vou usar o verbo tentar aqui, porque me recuso a dizer que Satanás inspira qualquer coisa. Então, ele tentou lá os seus apaniguados, os seus comparsas, falou assim, vamos parar com essa perseguição aí, vamos tomar conta, vamos chamar esse negócio aí de cristianismo e tal, e vamos botar gente que não entende nada de doutrina para comandar esse povo, e vamos destruir isso aí. Está nas mãos de vocês. E aí foi oficialmente estabelecida, já que o poder estava nas mãos de quem nada entendia de doutrina, de verdade, foi oficialmente estabelecida a apostasia, para nunca mais sair. É o que mais vemos. Apostasia para tudo quanto é lado. Então, mas o diabo sempre subestimou que ele precisa ficar a reboque do poder maior, do poder verdadeiro. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O diabo não. O diabo é sempre parcial. Então, ele subestimou o poder de Deus e do seu Filho unigênito. Ou seja, a igreja não foi, como nunca será, destruída.
o remanescente permaneceu. Inclusive, alguns exemplos foram citados, morreram proclamando a fé. Mesmo ali, sendo queimado, sentindo dores excruciantes e percebendo que a primeira morte estava acontecendo, não se afastaram um nanômetro, não vou nem falar milímetro, da sã doutrina. Alguns proclamaram isso enquanto tiveram voz. Bom, então, agora nós estamos prontos para prosseguir. Nós paramos aproximadamente em 313, desculpe, em 538, que foi o final da Era de Pérgamo, e agora nós vamos iniciar a chamada Era de Tiátira, ou Tiatira. Até hoje eu não consegui descobrir qual é a pronúncia correta. Parece que é Tiátira, mas não posso afirmar categoricamente para vocês. Vamos lembrar aqui que é sempre um elemento norteador para nós as acepções da palavra Tiátira, que são significados múltiplos. Mas vamos pegar o mais comum: um sacrifício de contrição, que é aquele sacrifício que a pessoa é obrigada, compelida ou constrangida a realizar. Embora muitos realmente queriam ser sacrificados. Então, era um sacrifício voluntário, para alguns. Então, nessa época, por volta do ano 537, 538, deu-se a consumação, o estabelecimento firme, sólido, e o começo da ascensão do mais poderoso anticristo expresso da história. Depois nós vamos voltar lá na frente a conversar sobre a besta que sobe do abismo. Mas anticristo expresso foi ali. E esse período de consolidação do poder dessa expressão do anticristo foi até aproximadamente 1798. Então, nós temos a profecia de 1260 anos de uma grande tribulação. E essa igreja de Tiátira pegou grande parte, porque o período dela vai de mais ou menos 537, 538 até aproximadamente 1300. Vamos arredondar a conta e colocar 800 anos aí. 8 séculos. Não é à toa que é a maior carta às igrejas. Vai do verso 18 ao verso 29. Vocês veem que tudo está correlacionado. O nome, vocês imaginem o tamanho do sacrifício que foi imposto aos integrantes da Igreja de Deus ao longo de quase 8 séculos, durante a vigência da grande tribulação, que nós vamos ver em detalhes lá na frente de novo. É importante. Então, essa cidade, eu mostrei, vou até mostrar de novo aqui, para a gente refrescar a memória visual. Por que eu não estou conseguindo aqui? Ah, consegui. Vocês estão vendo a tela do PowerPoint? Sim. Pois é. Então, essa imagem aqui mostra direitinho a situação geográfica existente na época. A igreja de Tiátira fica
ficava aproximadamente no meio da distância entre Pérgamo e Sardes, que nós vamos ver na sequência. Só para ter um visual aqui. Elas todas eram próximas umas das outras, distâncias de 100, 150 quilômetros. Então, na realidade, a cidade de Tiátira foi a menos significativa dentre as 7 que são citadas no livro de Apocalipse. Mas é preciso que a gente entenda o contexto vigente lá em Tiátira. Toda a vida econômica da cidade girava em torno de comércio. Era uma cidade essencialmente comercial. E esse comércio era praticado e dominado por associações. E um detalhe: cada grupo comercial ou associação tinha o seu, com 200.000 aspas, Deus, patrono. Então, Deus fulano, Deus Beltrano e tal. Imaginem vocês, imaginemos lá, integrantes da Igreja de Deus, lá em Tiátira. Como se ganhava o sustento? Ou, eventualmente, como se enriquecia, se fosse esse o objetivo da pessoa? Comercializando. Sozinho, não dava. Era preciso entrar para essa estrutura associativa. Cada uma com o seu Deus aspado patrono. Era praticamente impossível para um membro da Igreja de Deus participar não só da vida comercial, mas mesmo da vida social na cidade, sem se incorporar aos adoradores daquele Deus da associação à qual a pessoa se ligou. Não era possível ser aceito sem adorar aquele demônio. E uma vez que a pessoa ingressasse em uma dessas associações, era esperado, cobrado, que a pessoa participasse de todo aquele paganismo, sem exceção. Então, vocês imaginem que o crente verdadeiro lá em Tiátira... Esses dias, a moça que está do meu lado esperando ela também, né? Tinha uns 4 comigo, falou assim, nossa, ela voltou rápido, eu pensei que ela ia ficar mais tempo de repouso, mas eu vi que ela estava batida, ela não devia ter voltado tão rápido, por gentileza. A mulher... Então, a vida de um verdadeiro crente lá em Tiátira era extremamente difícil, para dizer o mínimo. Extremamente difícil e perigosa. A não ser que a pessoa adotasse uma postura hipócrita. Então, nesse caso, ela se apostatou. Ou seja, era uma questão de escolha. Ou a pessoa mantinha a fé genuína nos ensinamentos do Senhor Jesus Hamashia, ou ela aderia. Muitos certamente atuaram com dupla face ali, como se isso fosse possível, e não é. O Senhor Jesus é enfático ao dizer que para nós é sim, sim, não, não. Não existe, eu vou... Não, não existe. É sim ou não. Então você decide e assume a responsabilidade pela decisão. Bom, como a gente já viu, o período da era de Tiátira é o mais longo até agora, pelo menos, porque nós não sabemos até quando vai a era de Laodiceia. Presumimos que os tempos estão acabando, mas certeza só teremos quando, de fato, o Senhor Jesus chegar. Bom,
Então, como nós já vimos lá, nesse período de quase 800 anos, houve o estabelecimento, a entronização do anticristo expresso, que é o poder papal. Vamos dar nome a esse anticristo. E surge, então, uma igreja, que é classificada como, vamos falar aqui, como é traduzido para o português, Jezabel. Uma mulher que se dizia profetiza e mandava matar os servos de Deus para expandir sua idolatria lá no reino do rei Acabe, um dos piores reis, se não for o pior, de Israel. Essa expressão Jezabel, ou essa pessoa terrível, sórdida, chamada Jezabel, no plano espiritual, representa as apostasias que vão emergir com essa, entre aspas, igreja romana que havia surgido oficialmente no Concílio de Nicéia, mas foi sendo consolidada por outros concílios chamados ecumênicos que houve, como de Calcedônia e Constantinopla. Por que será que o Espírito, o Santo Espírito, escolheu essa cidade para constituir-se a quarta era da igreja? O motivo que me parece principal foi a idolatria desenfreada praticada ali. Nós citamos aqui Zeus, citamos Esculápio, mas também Apolo. Apolo era considerado Deus Sol. Além, é claro, da adoração de imperador, um homem imperador. Então, para que a pessoa sobrevivesse, ela precisava fazer uma opção. Ou sair do sistema e isolar-se em lugares longínquos, e foi isso que o remanescente fez, a única opção viável para manter a pureza da fé na sã doutrina, ou aderir àquela idolatria, aquela promiscuidade e imoralidade absurdas. Então, é aí que é feita a comparação com a profetisa Jezabel. Eu anotei aqui, para vocês depois darem uma lidinha, no primeiro livro de Reis, capítulo 16, para se inteirarem da vida dessa mulher horrorosa. Capítulo 16? É. Primeiro livro de Reis, capítulo 16. Vocês vão ver lá o que essa mulher andou fazendo. E o que Deus fez com ela. Então, a doutrina de Jezabel, a que o Senhor Jesus se refere na carta, é um ensinamento daquilo que parece bom, na superfície é maravilhoso, encantador, mas, no fundo, é algo extremamente hediondo, terrível e destrutivo. E é isso que a gente vê nas atitudes do anticristo expresso. Parece bonito, faustoso, colorido, rico, mas o que nós vemos lá? Perfídia, a expressão do mal. Então, na prática, uma das questões que eram ensinadas lá, para que as pessoas ficassem mais tranquilas,
em aderir às práticas era o seguinte, de que para vencer Satanás, isso era um dos argumentos utilizados, era preciso que a pessoa o conhecesse profundamente. E para que se tornassem pessoas melhores, mais consistentes, os crentes de Tiátira precisavam experimentar o pecado. Olha que coisa pavorosa. Você vai experimentar o pecado para ficar melhor como crente? Aparentemente, é sedutor isso aí. Mas o fato é que prosperou. E essa postura totalmente condenável vem sendo consolidada, agora já está entrando em decadência, finalmente, porque se aproxima o momento do juízo, mas isso tomou conta ao longo da história, como nós vamos ver percorrendo as demais eras da igreja. Esse período, então, de aproximadamente 538 até 1798, corresponde à chamada Grande Tribulação, pela qual a Igreja de Deus irá transitar. Então, o Senhor Jesus se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo, e aqui há uma imagem que me deixa muito curioso apostolicamente. Ele tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Se isso for literal, muita gente se assustará quando estiver diante do nosso rei. As pessoas estão acostumadas a ver um Senhor Jesus branquinho, de cabelo lisinho, narizinho bem delineado. No entanto, está dando a entender aqui, e em outras passagens também, que essa não era exatamente a cor da pele dele. Bom, pode não ser literal, pode ser apenas para mostrar o seguinte, que essa liga de latão reluzente é uma liga do bem, para se opor à liga amálgama do mal. Pode apenas ser esse contraponto aí, que ele se apresenta dessa forma. Mas os olhos dele são apresentados como chama de fogo para representar realmente a profunda ira e a intensidade do julgamento que vai ser apresentado para esses apóstatas, esses hereges. E nós tínhamos lá também, em Tiátira, aquilo que eles chamam de santuário. Isso, para mim, é uma depravação. Chamar um lugar daquele de santuário. Mas era mais um covil mesmo, dedicado à Sibila de Samos. Essas sibilas eram mulheres que, ao serem possuídas por um Deus com 200.000 aspas, profetizavam usando poesias. Então, ali as pessoas recorriam, naturalmente pagavam pela profecia, as sibilas faziam todo aquele ritual, deixavam-se possuir por esse 200.000 vezes aspado Deus e apresentavam a profecia contratada para a pessoa que pagou. Então, o Senhor Jesus mostra o seguinte, que os olhos dele são como chamas de fogo. E ele está olhando para o futuro, não para ele, porque ele já está no tempo kairos de Deus, mas no nosso futuro,
tempo cronos, tempo sequencial, passado, presente e futuro. Totalmente diferente daquele apresentado pelas sibilas. Então, o Senhor Jesus já dá a entender o seguinte: olha, os meus olhos, vocês devem entender que terão uma ação de um fogo intensamente purificador, que irá realmente destruir tudo o que se opõe à verdade, à palavra de Deus. O Senhor Jesus fez algum elogio a essa igreja? Sim, ele fez. Ele elogiou as obras, a dificuldade que o povo de Deus estava enfrentando, uma dificuldade tremenda, difícil até de nós imaginarmos. A dedicação, o amor, a fé, a paciência. E falou que as últimas obras seriam mais do que as primeiras. Ou seja, ele elogiou mais essa igreja do que a própria igreja de Éfeso. Que a igreja de Éfeso, que corresponde à época apostólica, em que pelo menos um apóstolo estava vivo, tinha um apoio muito grande, que em Tiátira já não existia mais. Esse povo de Deus estava ali desalentado, sem um suporte, a não ser o suporte de Deus e do Senhor Jesus, mas um suporte humano eles não tinham. Por isso o Senhor Jesus reconheceu o sacrifício deles. E precisamos entender que durante esses 800 anos aproximadamente do período da igreja, da era igreja de Tiátira, a supremacia do anticristo papal chegou ao apogeu. Nunca mais o anticristo teve tanto poder quanto nessa época. Então, milhões provavelmente morreram, foram sacrificados, de alguma forma, amando do anticristo, do poder do anticristo. E o Senhor Jesus, ele faz algumas ordenanças e promessas para essa igreja. Ele pede o seguinte ao remanescente: aquilo que você tem, retenha até que eu venha. É fácil? Evidentemente não. Porque aquele que vencer e guardar as minhas obras até o fim, darei poder sobre as nações. Promessa interessante. Para regê-las com a famosa vara de ferro. Como ele também recebeu do Pai Celestial. E ele promete dar a esse remanescente a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? O próprio Senhor Jesus, a verdadeira estrela da manhã. Ou seja, o Senhor Jesus está prometendo a esse remanescente vencedor que participará com ele do poder vitorioso. Ou seja, essa estrela da manhã está anunciando um recomeço, um novo dia, uma nova vida. Então, essa carta, e todas as demais, certamente, foi dirigida, como as outras também foram, aos verdadeiros adoradores, servindo de alerta, de exortação e também contendo promessa. Ou seja, se nós pegarmos essa mensagem
contida na carta a Tiátira, é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo o seguinte: filhos meus, todo cuidado com Jezabel é pouco. Não subestimem essa víbora. Ela tem muito poder neste mundo. Não no meu mundo, mas neste mundo onde vocês estão. Não aceitem as ilusões oferecidas por ela. São todas prostituídas, embora possam parecer lindas, opulentas, luminosas. Tudo isso é falso. Mas nós sabemos que muitos se deixaram seduzir e casaram-se com essa igreja deformada. Às vezes não era nem por causa do poder acenado para essas pessoas, mas o medo de não morrer, o medo de morrer. Ou, quem sabe, até para ter uma certa comodidade. Agora eu pergunto, o verdadeiro crente tem medo de morrer? Estamos falando aqui da morte neste mundo. Se uma pessoa disser para mim que tem medo de morrer aqui neste mundo, ela está dizendo que não é crente no Senhor Jesus. Concorda comigo? Então, nesse caso aí, essa pessoa não estava totalmente convicta de sua fé. Talvez não estivesse nada convicta. Agora, essa promessa feita pelo Senhor Jesus, a igreja de Tiátira, tem uma repercussão gigantesca. Ele promete lá, vamos repetir. Quem vencer vai participar do meu poder vitorioso. Vai reger as nações junto comigo. Eu vou compartilhar a vara de ferro que meu pai me deu. Então, peraí. O Senhor Jesus não mente. Então, ele está prometendo algo que certamente, para nós, eu vou usar no tempo futuro, para ele é presente, existe, mas para nós existirá. Então é verdade. A igreja vencerá. O Senhor Jesus está dizendo isso aqui. A igreja vencerá. Mas ela vencerá onde? No céu? Se for arrebatada para lá? Não. Ela vai vencer aqui na Terra, como nós sabemos. Mas é muito importante que outras pessoas também saibam. Por isso, não é por causa de vocês que algumas palavras estão sendo ditas aqui. É porque o vídeo ficará no YouTube. E provavelmente pessoas que nem acreditam em Deus ou que haja um Deus criador poderão defrontar-se com essa mensagem. E isso, de alguma forma, poderá tocá-las. Espero. Bom, esse reino, nós sabemos que está na iminência de começar. É por isso que, já há algum tempo, usando a referência terrena da palavra, não venho mais falando em volta do Senhor Jesus, retorno do Senhor Jesus, parousia do Senhor Jesus. Para mim é chegada. Ele está chegando. Ele está ali, à porta. E termino com o último verso dessa carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém.